O vídeo de hoje é para aqueles que estão desesperados, desconcertados, incomodados com a própria carreira, com o próprio trabalho, sem saber para que rumo seguir. Também pode servir para você que está muito certo, muito confiante, mas tem aquela pulguinha atrás da orelha ali, sussurrando algumas indecências. Então, vamos ver qual é o momento que você está atravessando e também te trazer direcionamento, é claro. Vamos juntos? Saudações, meus trabalhadores! Vamos então aqui para a escolha de opções. Hoje nós temos 3 opções, como de costume. A primeira delas é a sodalita. A segunda, cristal de quartzo, ou quartzo cristal, né? Quartzo transparente, tem muitos nomes. E a obsidiana. Então, você pode dar aquela respirada funda, inclusive eu vou respirar aqui também porque eu tô um pouco agitada, tá? Se acalma, se aconchega, se sinta bem-vindo aqui na mesa. E sinta qual dessas opções te chama mais, te convida para uma conversa. Se você precisar de mais tempo para escolher, você pode pausar o vídeo. E se você for do grupo dos apressadinhos, você pode ir lá na descrição que já tem a minutagem de cada uma das opções, tá bom? Então eu vejo vocês na sua leitura. Até já! Olá, grupo 1, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem por aí. Eu acho que você, na verdade, já tá num momento profissional, assim, de muitas dúvidas, né? Você é do grupo dos desesperados, dos angustiados, dos aflitos. Eu vou explicar aqui pra você como foi que eu estruturei essa tiragem, tá? A minha intenção é que ela fosse o mais prática possível, mas eu não sei se eu consegui fazer isso. Então, a gente vai ler as cartas que estão aqui na mesa e depois eu vou tirar uma mensagem com o oráculo também para ver se ajuda com alguns insights, tá? Então, a primeira carta, ela representa você no seu campo profissional, quem você é nesse momento, né? Que profissional você é nesse momento. A segunda representa o momento ou situação pela qual você tá passando agora. A terceira representa as influências externas, então o que tá agindo a favor ou contra você. E por último, um conselho. E daí eu tirei também aqui um arquétipo que vai te representar e que pode te ajudar de alguma forma nesse momento profissional, tá bom? Então, em primeiro lugar, né, eu falei que você muito provavelmente é a pessoa que tá angustiada, talvez esteja até endividado aqui, né, porque a gente tem o pendurado, que é uma carta de limitação, né, que é uma carta de dúvidas, de angústias, de questionamentos. Você pode estar se auto-capturando dentro da sua própria mente, assim, né? Então, pode rolar algum comportamento de autossabotagem em relação ao profissional. Pode ser também um momento, assim, que você tenha mais de um caminho ou que você sente que tem mais de um caminho, mas talvez você esteja complicando um pouco demais as coisas, sabe? Eu sinto que esse pendurado, ele tá vindo muito nesse mergulho interior, muito nessa aprofundação não, nesse aprofundamento nas suas reflexões diárias, nas suas filosofias de vida, né? Tem até uma certa psicologização de todas as coisas, eu acho, né? O que contrasta um pouco com a Imperatriz que veio aqui representando o seu momento de fato, né? Então, o que tá acontecendo aí? E, curiosamente, nós temos a Imperatriz e a Sacerdotisa, duas figuras femininas potentes aqui, representando o seu momento atual e as forças externas que estão aí regendo esse momento, né? Então, pode ser que você tenha alguma influência materna ou a influência de alguma mulher, alguma figura feminina.
talvez uma deusa, uma orixá, alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Aqui não ficou muito claro, porque também, né, eu tirei só o arcano maior. Então, o que que eu tô querendo? A gente vai acabar entrando em coisas mais profundas e ao mesmo tempo um pouco amplas, que ficam um pouco mais no subjetivo do que no literal. E eu acho que você pode ser um pouco essa pessoa, assim, né? Que vai muito pro subjetivo e às vezes foge um pouco da literalidade das coisas, às vezes foge um pouco do simples, do fácil, foge um pouco daquilo que é natural, daquilo que é selvagem também, né? E tende a fazer muitas correlações dentro da sua cabeça de ai, por que que eu tô fazendo isso? Por que que, né, a vida é como é? Por que que a vida é injusta? Por que que eu tô endividado? E aí eu acho que de pensar, de fazer força pra entender o seu momento, para entender as suas limitações, muitas vezes você acaba se colocando dentro dessas próprias limitações que você tá tentando evitar de alguma forma, tá? Então a imperatriz aqui no seu momento, ela traz um momento de muita abundância, de muita prosperidade. Também pode ser que você talvez esteja num momento de precisar da ajuda de outra pessoa, né? Então, como eu falei, né? Pode ser uma influência materna ou paterna também, né? Alguém que tá ali num nível hierárquico maior que você, ou alguém que sustenta a casa, alguém que te sustenta, né? Acho que essa imperatriz aqui, como ela tá muito poderosa, e aí tem o carinha aqui, tipo, né? Se declarando pra ela e tal. Então tem uma coisa de talvez você estar precisando da ajuda de outras pessoas, você estar sendo acolhido, acolhida por outras pessoas, e isso te gerando um grande desconforto, né? Porque eu acho que o pendurado ali já avisa essa questão de um desconforto, não só das dívidas, das limitações e tal, mas um desconforto geral com como você tá fazendo as coisas, com como você tá vivendo a sua vida profissional. Nas influências externas, a gente tem a carta da sacerdotisa. Então, pode ser que tenha mesmo alguma espécie de guia, alguma espécie de deusa que conduz os seus caminhos, né? Tem uma coisa muito não literal na sacerdotisa também, né? É uma carta muito subjetiva, é uma carta que deixa as coisas no ar. Então, você pode estar passando por um momento em que, de fato, você precisa alcançar a sua intuição. Isso não quer dizer que você vai ficar só no campo da intuição e do sentir, tá? Porque aqui no conselho a gente tem um imperador que já vai mais para a parte mais prática. Mas a sacerdotisa, ela indica que tem algo ali que tá inconsciente, né? Que tem algum movimento acontecendo que você pode não estar percebendo, que pode não estar acessível a você nesse momento ainda, né? Então eu vejo muito assim como se talvez você seja a pessoa assim que sente que tem uma missão, que tem um destino, que tem um propósito, mas que você não sabe exatamente o que é, não sabe exatamente como alcançar isso, mais para aquele campo da vocação. Inclusive, eu queria muito fazer uma leitura vocacional, né? Já tem algumas tiragens aqui do Ikigai, né, que é aquela tiragem do propósito, se você quiser dar uma olhada, e também tem uma tiragem que a gente vê quais são os seus talentos, mas como já faz bastante tempo que eu gravei, eu queria renovar e fazer uma coisa bem vocacional mesmo, assim. Não sei se vai dar muito certo, mas se você quiser também esse tipo de leitura, deixa aí nos comentários, tá? Então, é um movimento que não dá para controlar, né? Acho que nem a imperatriz e nem a sacerdotisa são controláveis, são domáveis, porque as duas estão de alguma forma atreladas com a natureza, com o instinto, com o sentir sem saber explicar, né? Então, a influência externa, ela pode estar até sendo mesmo uma coisa do espiritual te jogando a dúvida, do espiritual te jogando para aprender a escolher por si mesmo, a ter maturidade, ter responsabilidade pelas coisas que você escolhe na sua vida profissional, para que você colha aquilo que você plantou. Então, finalizando aqui, né, as cartas com o imperador,
eu sinto que tem um chamado muito forte de você se responsabilizar pela sua vida profissional. Então, às vezes a gente espera que alguma coisa de fora, alguém vai vir e vai dizer o que precisa ser feito, né? Já fiz inclusive uma tiragem aqui que eu tô lembrando agora, que tem essa coisa, né, da gente estar esperando o papaizinho e a mamãezinha falarem: ah, é assim que faz, filho, bota essa roupa aqui, corta o cabelo desse jeito, né, segue esse rumo profissional. E daí você precisa ser o seu papaizinho e a sua mamãezinha aqui, né? Então você precisa assumir o controle não do que tá acontecendo fora, porque o que tá acontecendo fora não é controlável. Assumir o controle do que você vai fazer. Então, é preciso que você tenha uma organização, que você priorize o que é mais importante, o que é menos importante. Talvez aqui pode ser pessoal que vai seguir carreira aí de ter a própria empresa, né? Ou que vai trabalhar num ramo que tenha essa ligação aí com a organização das coisas, porque o imperador, ele tá muito nesse campo da praticidade mesmo, sabe? De não ceder, eu acho que até essa representação aqui do imperador é bem, não sei, ela mexe comigo de um jeito diferente, né? Porque a gente tem a sombra aqui atrás dele. Então, às vezes, você precisa deixar a sombra na sombra. Não que você não tenha que olhar para elas em momento nenhum, mas se você olhar demais para o abismo vai continuar te encarando. Então, o que você faz depois que o abismo te encara? Você precisa tomar um rumo aqui da sua vida, né? E muito parecida com a carta do imperador é esse da Sustainer aqui. O sustentador ou o mantenedor, ela veio assim um pouquinho virada, então eu acredito que você não tá tão longe do seu objetivo, não tá tão longe da sua segurança, porém, ainda tem um caminho a ser traçado, sabe? Ainda tem passos a serem dados aqui. E esse passo, muito provavelmente, ele tá com essa coisa de você aprender a se dar a segurança que você precisa. Então, talvez aqui seja legal você ter um trabalho que é um pouco mais convencional, né? Para se manter, talvez por um tempo, né? Acho que por ter vindo a Imperatriz e a Sacerdotisa, também pode ser que tenham pessoas aqui que são oraculistas, que são tarólogas, ou que trabalham, sei lá, na área da beleza, que trabalham, mas de uma forma, assim, mais livre, sabe? Não tão CLT, né? E aí isso pode estar complicando um pouco esse momento, tá? Deixando esse momento um pouco delicado, porque a gente precisa pagar conta, a gente precisa, né, comprar comida, a gente precisa se manter, a gente precisa de estrutura, a nossa segurança de vida, né, no sentido de ter um teto para morar, é uma coisa muito valiosa, né? Que mexe muito com a existência, assim, da gente num sentido geral, né, de muitas vezes, tipo, quando a gente não tá seguro profissionalmente, financeiramente, principalmente, se sentir inseguro com as relações, se sentir inseguro com as expressões, e aqui eu acho que tem um pouco disso, sabe, de por você não estar num trabalho seguro, ou ter essas incertezas, assim, né, de pra onde eu vou, o que eu faço, acaba refletindo em outros campos e você se deprimindo de alguma forma, né? Ficando ali de cabeça para baixo mesmo, enxergando a vida por um ângulo que não tá favorável para você, vendo o copo meio vazio mesmo. E na verdade o seu copo tá cheio, né? Porque a Imperatriz e a Sacerdotisa têm essa abundância de emoção, de sensibilidade. Por mais que a Sacerdotisa ela possa trazer alguns bloqueios para lidar com o mundo externo, eu acho que ela também é uma carta de poder, sabe? É um poder que tá muitas vezes oculto, que não tá acessível a olho nu, mas existe um poder a ser assumido. E aí talvez o caminho para você alcançar o poder da sacerdotisa seja nesse momento ser um pouco imperador, ser firme, colocar limites para os outros e para si mesmo, né? Colocar limites nos seus pensamentos, nas suas muitas ideias, nas suas muitas dúvidas, colocar limites nos seus gastos, organizar, fazer uma planilha de gastos, fazer uma planilha de
sei lá, de recebimentos também, né? Colocar tudo em pauta dessa forma, porque eu acho que assim você consegue construir o seu império ali, mesmo que seja a passos lentos, né? Mas antes você fazer a passos lentos do que você não fazer, né? Que acho que é o que você tá nesse momento aqui, não fazendo. Abdicando, talvez, da sua vontade, abdicando do seu próprio poder em relação à sua vida profissional. E aí, talvez, se colocando numa situação de submissão ali. Então, não é o momento de ser submissa. Não é o momento de ser submisso, não é o momento de ceder para as ideias dos outros, não é o momento de ceder para fantasias ilusórias, né? Acho que, na verdade, acho que é meio redundante falar fantasias ilusórias, mas enfim, vocês entenderam, né? Eu anotei aqui sobre a cartinha dos arquétipos, porque eu queria. Ai, peraí, eu queria trazer as referências que a gente tem nesse oráculo, né? Que é da Kim Krams. Ela coloca algumas coisas assim pra você. Depende da carta, né? Tem carta que, tipo, recomenda você ver um filme, tem carta que recomenda você ler um livro. E aí, nessa aqui de vocês, veio a carta. Vem como recomendação você estudar ou entrar em contato, né, com a energia de Lakshmi, Vishnu e Deméter. Ou, né, ou uma delas. Vishnu acho que é um deus, na verdade. E aí tem algumas coisas aqui também, como fazer uma lista das coisas que te dão suporte, né? E essa carta, ela tá muito ligada com pessoas que cultivam jardins, que pagam contas, mantêm a carne quente e alimentam as bocas, né? Então, tem uma grande inclinação aqui para nutrição, para coisa ligada a arquivamento, preservação de recursos da terra ou de, sei lá, né, de históricos e coisas nesse sentido, assim. Também tem uma coisa de se importar com o impacto ambiental. E, inclusive, é uma carta que fala que raramente você vai receber o crédito e a atenção, né? E tem uma tendência a resistir à mudança. Mas eu acho que esse resistir à mudança, talvez... eu não sei se cabe nesse contexto aqui, sabe? Porque eu acho que você... precisando ser o imperador, é como se você precisasse mesmo colocar os 2 pés no chão e às vezes as 4 patas no chão, né? Ficar aí na postura do... Lembrei da postura do gato e da vaca, né? Que a gente fica em 6 apoios, 4 apoios. Pra mim é 4 apoios, né? Mas eu vejo o pessoal falando 6 apoios. É como se você precisasse mesmo fincar a sua cadeira ali e se sentar nela, né? Então, às vezes, pode ser que você precise fazer trabalho de aterramento, né? Cuidar, assim, de jardim também é legal. Essa questão que eu falei do arquivamento, isso pode tanto valer para um caminho profissional mesmo, né? Então, sei lá, trabalhar com gerenciamento, com arquivamento, com a organização de algo de uma forma geral. E isso que ela vem falando, né, sobre se importar com o impacto ambiental, para mim vem muito com a carta da Imperatriz e até com a sacerdotisa, assim, sabe? Então você pode ter uma ligação muito forte com a natureza e... ai, deu arrepio agora. Talvez por a natureza, assim, a gente tá num momento, né, de vida, de mundo, assim, que eu acho que a natureza, ela tá chegando num ponto de revolta até, né, de devolver pro ser humano aquilo que ele vem atacando, que ele vem retirando dela, sugando de uma maneira muito desequilibrada. E eu acho que esse tipo de coisa pode cortar um pouco o seu coração, sabe? Você sentir que as suas forças também estão sendo minadas, que as suas forças, elas também estão sendo sugadas de alguma forma, que os seus recursos estão sendo retirados de alguma forma. E me deu vontade de chorar, mas isso é muito forte, gente. É uma carta que tá falando aqui de pessoas que fazem o trabalho comum, né? Pessoas que fazem aquele trabalho que mantém a sociedade em pé, que mantém a vida funcionando, mas que muitas vezes não recebem o devido valor. E isso tem muito a ver com como a gente trata, né? A gente, ser humano, trata a natureza, assim, né? Porque ela é a abundância de recurso, ela é tudo e
enfim, vem sendo destruída aí, pouco a pouco, não, né? Muito a muito. E eu acho que você pode ter um vínculo muito grande aqui com isso, sabe? Então, talvez, digamos assim, a depressão da natureza, né? Que dela tá sendo reprimida de alguma forma, te deixa deprimido também. Então você precisa fazer a sua parte, sabe? Eu acho que é assumir esse posto de eu tenho o poder de fazer a minha parte. Eu não posso fazer pelos outros o que os outros deixam de fazer, mas eu posso fazer o que tá na minha mão, o que tá no meu alcance. Então aqui pode ser legal até, sei lá, você se organizar politicamente, se organizar em grupos que, não sei, que de alguma forma cuidem da natureza, protejam animais, protejam pessoas que estão em situações de vulnerabilidade também, para você ter esse sentimento de estou sustentando o mundo de alguma forma, sabe? Você sentir esse valor dentro de si mesmo, porque talvez você não receba o valor do lado de fora, mas ele vem de uma forma que não tá perceptível. Tá vindo, entendeu? As ondas aqui da sacerdotisa, elas estão se movendo. Você tá sendo banhado de alguma forma, você tá sendo abençoado de alguma forma nesse ciclo vital da água, né? Mas tá escuro, tá de noite, né? Então você não tem a visão muito clara de como as coisas estão funcionando aí nos bastidores energéticos. Então é muito importante que você se dê o valor, que você se dê o crédito, que você coloque o seu crédito ali, tipo, eu fiz isso e é isso, entendeu? Isso aqui é meu. Claro, né? Com limites, né? Porque tem coisas que vai depender muito do que você faz e tal. Mas eu acho que é isso. Então, aqui pode ser muito legal você ir para a natureza mesmo, tá em contato, assim, com árvores, com a grama, né? Eu tô vendo um lugar que fica perto da casa que eu morava antigamente, que era um rodoanel, né? E aí que tava em construção. E aí para trás tinha uns matos lá, tinha um monte de coisa, um monte de natureza, assim, sabe? E era um lugar muito gostoso. Eu acho que você pode procurar por lugares assim que não sejam tão distantes da sua casa, né? Enfim. Ou que sejam também, mas claro que tudo dentro dos limites ali da sua realidade, né? Mas para tirar um momento assim na semana, no mês, para meditar, para descansar, para se sentir revitalizado, sabe? Eu acho que a sua conexão com a natureza, ela precisa ser muito direta, porque senão você vai entrando dentro de um casulo emocional, mental, psíquico, e a vida urbana ela vai te sugando de alguma forma, tá? Bom, vou tirar aqui agora com o oráculo dos Guardiões da Floresta. Uma última mensagem para sua vida profissional. Não esquece de deixar seu like aí. Deixa eu virar aqui. Qual que é a mensagem dos Guardiões da Floresta para o grupo 1, para a vida profissional? Olha, sonhos. Não, só uma só já tá bom. O jacaré e a papoula, sonhos, número 20. Veio aqui invertida, né? Então, vamos ver. Sua cabeça está nas nuvens. Em vez de viver no mundo da lua, pense no que mais você pode fazer para realizar seus sonhos mais loucos. E aí tem essas perguntinhas aqui, né? Com o que tenho sonhado recentemente? Como posso transformar meus sonhos em realidade? Então eu acho que, só para concretizar aqui, né, sei lá, todo mundo, toda essa galera de cartas, o imperador, ele tem muito disso de trazer as coisas para o plano real, sabe? O que pode ser feito, quais são os passos que eu preciso dar, como eu posso organizar melhor a minha vida. E a partir dessas informações, você realmente fazer a realidade acontecer, sabe? Fazer o sonho se tornar realidade. Então tá na sua mão, né? Olha aqui o Sustainer. Ele tá segurando, moldando o mundo aqui, né? Então,
Você é o tipo de pessoa que vai deixar uma marca, que tende a deixar uma marca muito grande no mundo. E isso, não tô falando assim de, ser uma pessoa famosa, mas talvez você seja uma pessoa célebre. Talvez você seja uma pessoa que vai fazer alguma coisa que vai realmente, não sei, mudar alguma coisa no mundo, assim, sabe? Que pode ser muito importante para as pessoas. Ou não, né? Ou talvez você faça coisas pequenas ali no seu trabalho, no seu cotidiano, que já vão fazer uma grande diferença, né? Então, cuide primeiro do seu mundo. E aí, aos poucos, você vai expandindo seu território. Tá bom, grupo 1? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que ela te ajude de alguma forma. Se você quiser comentar, deixa aí, me conta aí como é que bateu essa leitura pra você, de alguma forma, como que ela te ajudou e tal. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchauzinho! Só nós dois, só nós dois. Lembrando do Tim Bernardes, por quê? Eu tava ouvindo na minha cabeça, só você, só você. Vamos aqui, o grupo 2, né? Grupo 2, quartzo transparente. A gente tem a carta ágape. E aí, aqui eu dividi em 4 partes, tá? Pra gente entender um pouco mais desse momento profissional pelo qual você tá passando. Você aqui, muito provavelmente, é a pessoa, eu tentando encaixar vocês em caixinhas, né? Acho incrível. Mas enfim, gente, não se sintam encaixados, porque aqui você pode ser a pessoa que tem muita certeza daquilo que tá fazendo, daquilo que está sentindo, de pra onde você tá indo, mas tem uma pulguinha atrás da orelha te falando, principalmente, que alguma coisa está mudando. Essas 4 cartas, elas representam o seguinte. Primeiro, quem é você nesse momento profissional? Qual é o seu momento, a sua situação profissional? Quais são as influências externas, né? Como que o externo tá agindo em relação aí, né? Tipo assim, se tem possibilidades de mudar, se não tem, enfim. E por último, um conselho. Essa cartinha aqui do ágape, ela é do baralho dos arquétipos desconhecidos. Então, depois eu vou trazer também alguns apontamentos da própria autora da carta, tá? Mas começando por aqui, a carta do mundo, como o seu eu profissional, é uma carta que vai falar de alguém que faz muita coisa, né? Inclusive, nesse mundo aqui, a gente tem um universo subaquático que tem informação pra caralho, assim, sabe? Tem coisa pra caralho acontecendo aqui. Então, eu acredito que ou você tenha múltiplas funções, ou você tenha múltiplos empregos, né? Se você for autônomo, por exemplo, você pode ter várias fontes de renda. E você tá tentando manter esse universo aqui de alguma forma, né? Você tá tentando deixar tudo organizado, você tá tentando dar conta, você tá tentando fazer com que tudo tenha uma certa harmonia, uma beleza, uma tranquilidade, né? Só que o seu momento vem com a carta do julgamento. Então, tem um incêndio aqui acontecendo. Eu acabei de ver 28 e 28. Acho que pode ser um sinal, né? Talvez você esteja até recebendo sinais mesmo, né? Você esteja recebendo várias mensagens de que tem um incêndio aqui acontecendo e que talvez ele precise ser apagado ou que ele talvez precise ser... você precisa entrar no incêndio de alguma forma. Você precisa mergulhar ali naquela chama para você entender de fato o que precisa ficar no passado. Porque o julgamento é uma carta de mudança, mas não é uma mudança que acontece inconscientemente, como por exemplo a roda da fortuna, né? Ela é uma expressão de mudança que acontece e a gente não tem muito controle, né? Às vezes nem tá esperando, nem tá
nem sabe direito como lidar. O julgamento, ele é uma mudança que vem a partir de um processo de autoanálise, de autoinvestigação, de uma mudança que acontece internamente, principalmente, né? De dentro para fora. Então, talvez esse incêndio ele seja interno, né? Tem alguma coisa que tá pegando fogo dentro de você. Pode ser tanto no sentido de eu preciso queimar algumas coisas e deixar que elas morram, quanto no sentido de um fogo, uma chama se acendendo, né? E eu preciso fazer algo novo, eu preciso fazer algo diferente. Essa roupagem que eu tô aqui assumindo, né, de múltiplas facetas e personalidades e funções, não tá mais servindo, não tá mais cabendo. Por quê? Porque você chegou no ápice, né? Você chegou no ápice. Tudo que dá pra fazer no mundo aqui, você provavelmente já fez, né? Então, pode ser uma pessoa que já passou também por muitas carreiras, né? Já teve muitos trabalhos diferentes, ou que tem esses muitos trabalhos diferentes até hoje. E aí o julgamento vem falando de um momento profissional em que uma mudança precisa acontecer, né? Algo precisa ficar para trás. Nas influências externas, a gente tem a carta da temperança. Isso daqui, eu sinto muito, gente, para quem tá recebendo um chamado espiritual mesmo, tá? Essa temperança, ela é muito espiritual. Essa pessoa aqui, inclusive, é uma deusa, né? Nas cartas convencionais lá do Smith-Waite, a gente tem o anjo, e aqui, acho que, se eu não me engano, é Diana que a Pamela representou. Então, talvez tenha um chamado do espiritual, né? O espiritual está fazendo a parte dele, você precisa fazer a sua. A energia da temperança, como influência externa, é uma energia lenta, né? Então, pode ser que ou que a vida tá te esperando, né? Que o seu chamado está te esperando, ou que realmente essa mudança, ela é um processo lento, vagaroso, que você precisa ter paciência consigo mesmo, que você precisa ter equilíbrio, né? Mas é uma energia boa, é uma energia positiva, só que eu tô sentindo muito essa vibe do espiritual, sabe? Tem até tem um rosto aqui embaixo, né? Eu não tinha reparado ainda nessa imagem. E eu tô falando desse espiritual, principalmente, acho que pelo conjunto todo, tá? Da obra, mas porque veio a lua na casa de conselho e essa cartinha aqui do Ágape. A carta da lua, ela é uma carta misteriosa, né? Quando ela vem de conselho, assim, eu particularmente fico com raiva. Eu particularmente fico com raiva, porque mano, se render ao mistério, né? Olha a grandeza, a imensidão dessa lua e desse céu que é só lua, né? Não tem nuvem, não tem nada. Só tem escuridão e a pessoa aqui abrindo os braços para receber o banho de lua. Você pode precisar tomar um banho de lua aqui, né? Ficar branca como a neve. Então isso daqui é um convite muito grande para se render ao que o seu inconsciente está tentando te mostrar. Você precisa dar um passo no desconhecido, porque você já conheceu muita coisa, né? Tipo assim, eu acho que quando a gente tá na energia do mundo, tem talvez uma coisa da gente achar que a gente já conheceu o mundo inteiro. E na verdade tem coisas aqui que você ainda não se permitiu acessar. E aí é nessas coisas que você precisa se ligar agora. E aí eu vou trazer aqui os apontamentos da carta Ágape. Eu anotei porque eu não ia dar conta de lembrar de tudo, tá? Tem algumas recomendações da Kim Krams, que é a autora. A carta Ágape, como recomendação, ela fala para você ouvir corais infantis ao redor do mundo, né? Então pode ser legal que você ouvir bastante música, né? Acho que a lua também vem trazendo esse aspecto, assim, da figura de linguagem, sei lá, do cinema, da música, da arte, de uma forma de expressão que não é tão literal. E, né, falando do profissional, acho que talvez você esteja no momento de
ir para campos não literais também. Então, trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com oráculos, principalmente, né? A lua tá muito ligada com oráculos. E a carta do Ágape, quando ela vem no sentido positivo, ela tá ligada com o serviço, né? Então, aqui existe mesmo uma espécie de chamado para você, um chamado para o serviço, para reverência, para honra e para alegria, assim, sabe? Eu até anotei uma coisa aqui que eu pensei na hora, que foi: é preciso amar muito para se jogar no desconhecido. Então aqui eu sinto que você tem alguma coisa que você já ama, que você sente dentro de você, talvez você nem saiba direito, né, os entrames aí dessa coisa, né? Vamos supor que você sente uma conexão muito forte com o tarô. E você nunca jogou tarô, você não sabe como é que funciona o tarô direito e tal, você só sente uma conexão muito forte. E isso pode ser dito como uma espécie de amor, né? Inclusive o ágape é o amor incondicional, assim. Então é simplesmente você sente, sabe? Não tem que fazer sentido. É de sentir e não de fazer sentido, é de sentir e não de entender. E aí aqui também tá falando de iniciação espiritual, que essa iniciação espiritual, ela alonga, ela estica a nossa capacidade de amar e servir. Fala sobre um momento em que o céu e a terra são o mesmo, que você sente o céu e a terra como uma coisa só, né? Então, o seu amor, ele alcança todos os lugares do mundo e fora dele também. Tem também uma coisa de reavaliar o que você adora consciente e inconscientemente. Gente, é julgamento ali, né? Reavaliação e do que você tá adorando no sentido de o que você louva, né? Então, pode ser que tenha uma mudança no sentido espiritual que mexe com o seu profissional. Então, vamos para mais um exemplo. Você é uma pessoa evangélica que sempre achou que oráculos, que tarô era uma coisa de bruxa, né? Que, enfim, é também, mas não é só isso. Mas daí você cresceu naquela coisa de, isso aqui é do diabo, né? Acho que é mais do diabo mesmo. E aí você cresceu e um belo dia alguém jogou pra você. Ou apareceu um vídeo, né? Por exemplo, esse daqui. Que foi o meu caso, inclusive, né, gente? Eu sou uma pessoa que cresceu na igreja evangélica, nasci e cresci na igreja evangélica e fui conhecer o tarô quando eu tava com acho que 21 anos já. Que um amigo do curso, ele começou a jogar, né? Ele tava estudando também. E aquilo foi uma coisa assim tão certeira que mesmo com as minhas crenças de isso aqui é do diabo, isso aqui é errado, sei lá, quando ele leu a minha vida ali, sabe? Então, pra mim não foi uma coisa tão mística, foi uma coisa fatídica, sabe? Factível, sabe? Eu tava vendo fato ali, eu não tava vendo ilusão, fantasia, misticismo, eu tava vendo fato. E talvez seja um pouco disso, assim, né? Mas também não, porque acho que a lua, ela tem um pouco do mistério ali, né? Então, se você é uma pessoa muito dos fatos, agora é a hora de você abrir um pouco a mão do controle com relação ao que é fato e o que não é, ao que é verdade e o que não é, né? Então, é um momento de abrir mão das suas verdades muito concretas. Porque é isso, a gente muda, as nossas crenças mudam com a gente, o nosso estilo de vida muda com a gente, as nossas práticas mudam com a gente e o nosso profissional também, né? Então, pode ser que essa mudança ela venha de outro lugar, né? No sentido de vir de um campo mais espiritual, né? De vir ali de, sei lá, acho que não tem muito a ver com relacionamento isso daqui, mas pode vir de qualquer lugar e modificar toda a estrutura da sua vida, sabe? Porque você tá mudando. Então, aqui é se permitir fazer aquilo que você ama. E confiar, sabe? Confiar naquilo que você acha que é o destino, mesmo que esse destino ele esteja inconsciente ainda, né? Que o seu propósito ele esteja inconsciente ainda, vai vir à tona.
vai vir à tona, sabe? Então, mergulha, se deixa ser levado, se deixa ser guiado, experimenta coisas diferentes, experimenta aquilo que você tá com vontade de experimentar, veste a roupa que você tá com vontade de vestir, use as cores que você sente que vão te dar uma energia específica, acenda velas se você quiser, tá? Um pouco nisso, assim. E tem uma coisa dessa questão do serviço. E o serviço não é necessariamente estar a serviço do seu chefe, do seu patrão, né? De uma pessoa ali que vai mandar você fazer e você vai e faz. É estar a serviço de algo maior, tá? Estar a serviço do amor sobre todas as coisas. Uma leitura muito linda. Eu diria que aqui você tá entrando num momento lindo, sabe? Você é uma pessoa linda, você é um profissional impecável, maravilhoso. Gente, eu tô me emocionando com todas as leituras. Que é isso? Olha, me arrepiei aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver as bolinhas aqui, né? Me arrepiei aqui todinha. É isso, eu acho que estar a serviço de algo maior do que você, estar a serviço de algo que é maior do que o ser humano, que é maior do que a capacidade do ser humano pode compreender ali e tal. E isso a gente não consegue. A gente pode teorizar sobre o que é isso, né? Esse é algo maior, ou esse amor incondicional. Mas a gente não pode definir o que é. Por isso a lua. Por isso é um mergulho no desconhecido. Por isso é você se permitir ser conduzido pelo que você tá sentindo. E não ficar tentando achar respostas. É a hora de você tocar o intocável. Atingir o intangível, assim, sabe? O inatingível. Você ir para coisas mais profundas, que estão além da sua compreensão e da compreensão geral. Aqui precisa confiar na vida. Tem que ter fé também, sabe? Tem que ter fé porque é difícil, né? A gente passar pela lua. É escuro, a gente vai tateando, assim, né? Tentando se achar. Talvez você, sei lá, sentir o cheiro, se guiar pelo cheiro, pelo ouvido, seja uma coisa mais interessante. Eu não sei se isso vai fazer sentido, assim, né? Pra vida profissional, mas acho que eu já falei bastante coisa que faz sentido, né? Talvez você precise ficar com o sem sentido um pouco também. Vamos ver aqui, então, uma última mensagem. Qual que é a mensagem para o profissional do grupo 2? Que pode ser também pessoas que trabalham com psicologia, né? Ou que querem trabalhar com psicologia, trabalhar com as emoções aqui e tal. E você precisa também se desvendar de alguma forma, se deixar ser desvendado de alguma forma, ser analisado, né? No caso, porque desvendar acho que nem dá. Mas tiramos aqui, então, o texugo e a ginkgo biloba, o ginkgo biloba. Suas atitudes magoaram alguém. Peça desculpas e tome medidas para corrigir seu erro, preparando o terreno para a regeneração. Pense se não foram suas próprias feridas que o levaram a infligir dor aos outros. Puxa vida. Não estava esperando essa mensagem, mas acho que ela combinou um pouco com isso que eu falei, né? De você ser analisado aqui e tal. Pode ser legal fazer uma terapia, né? Se você viu o último vídeo, né? Teve até uma opção lá que saiu também a lua de conselho. Então, estudar psicologia, fazer terapia, fazer análise, se olhar por uma perspectiva não tão óbvia aqui, tá? Porque pode ser que tenham feridas internas também que estejam sendo ressuscitadas aqui. Você precisa de cura, né? Você precisa da regeneração, mas cura que eu digo é no sentido de aliviar o sofrimento, tá, gente? Se você tem alguma patologia, algum diagnóstico aí que não tem cura, beleza, não tem cura, mas a gente faz o tratamento. Mas eu acho que no sentido de aliviar, sabe? De aliviar esse incêndio ali. Então, fica aqui com essa mensagem, né? Você feriu alguém, não sei quem é, porque a gente nem tava falando disso, mas talvez você precisava dessa mensagem aqui também. E aí,
tratar as suas feridas. Trate das suas feridas para que você não fira os outros a partir daquilo que te feriu, né? Cuidado para não estar sendo aí o oprimido que vai virar o opressor, tá? Aqui é libertação total de conceitos sociais e afins. É isso, grupo 2. Espero que você tenha gostado desse jogo. Não deixa de dar seu like, por favor. Compartilha com as pessoas também, se você se sentir tocado a isso, né? Porque ajuda bastante meu trabalho. E se quiser também tirar dúvidas, pode comentar aí, tá bom? E nos vemos numa próxima. Tchauzinho! E agora vamos para o grupo 3. Esse daqui... Já vou começar falando mal de vocês aqui, né? Não mal, gente. Peraí. É que vocês vieram na energia do diabo. Você que tá me ouvindo aqui, você veio na energia do diabo. E... tem uma energia de ganância, de materialismo muito grande. Talvez... pela sensação de falta, você fique tentando suprir a sua vida aí com dinheiro, com bens, com pertences, com coisas que não são tão relevantes assim para você, tá? Eu tô tomando esse rumo com a leitura não só pela carta do diabo, tá? Porque ela poderia vir num posicionamento assim muito positivo. Mas pela sequência das cartas, a gente vê que você, como profissional nesse momento, pode cometer alguns exageros, alguns excessos, tentando suprir alguma falta. Por que eu tô falando isso? Eu nem expliquei, né, gente? Mas a gente tem as 4 cartas aqui, então uma delas representa o seu eu profissional no momento, qual é o momento pelo qual você tá passando, as forças externas, né, as energias externas, que veio a força, e o conselho. E aí a gente tem um arquétipo aqui que vai estar te representando e que pode te auxiliar nesse momento. E eu vou trazer algumas recomendações da própria autora que vão puxar um pouquinho essa tiragem, né? Essa tiragem tá um pouquinho pesada, porque eu acho que você... eu não sei se o seu momento é difícil, se o seu momento é de falta, se o seu momento é de irresponsabilidade, mas de alguma forma a vida tá te chamando para fazer as coisas com mais disciplina, tá? Então, o diabo representando você mostra que você tem um desejo de ganhar mais, de viver de luxo, de viver de uma maneira talvez até um pouco compulsiva, tá? Então, como eu disse, pode ser que esses excessos expressem, na verdade, uma falta. O louco, ele pode mostrar que ou você tá desempregado, ou que você tá meio sem rumo, que você tá meio perdido. Pode ser que também seja um momento, assim, que você tá gastando muito dinheiro, Deus dará, assim, sabe? Tipo, com besteiras, com coisas que nem você mesmo dá conta, né? Então, pode mostrar aqui uma certa irresponsabilidade ou negligência para com o que realmente é importante para você. E aí, eu trouxe até a pedra obsidiana ali, porque apesar de não ter vindo nada espiritual, essas cartas de tarô, a gente tem a carta do bardo aqui, que é uma carta muito ligada com os mortos, que é uma carta muito ligada com o não lugar. Eu não sei se... talvez você já esteja nesse não lugar, né? Então, como eu falei, pode estar desempregado, pode estar sem rumo, pode não saber direito para que lado ir. Você sabe que você quer alguma coisa, mas você ainda não sabe o que é essa coisa. Você sabe que você tem um potencial, mas você não sabe como canalizar esse potencial. E já tá vindo a vontade de chorar. Hoje eu me emocionei aqui em todas as leituras, tá? Não era essa a intenção. A gente tá falando de vida profissional, pensei, vai ser super prático, fácil e tal. Veio muito profundo tudo, assim, sabe? E o que tá me emocionando aqui é que essa força aqui nas energias externas
tem tanto um valor de talvez pessoas na sombra, na surdina, tentando de alguma forma te atacar, te diminuir, né? E tô falando isso porque a gente tem aqui umas lebres, né? Que são só silhuetas, na verdade. Quanto a gente tem a força da proteção divina, que pode se representar também, né, em pessoas que te ajudam de alguma forma, pessoas que estão te acolhendo de alguma forma, mas aqui eu tô sentindo muito essa coisa do espiritual tá te acolhendo. Você é esse bebezinho aqui da sua espiritualidade, né? Então, apesar de você ser um diabo, você também é um bebezinho. E aí tem esse leão aqui cuidando de você, né? O leão não está te atacando, o leão está cuidando de você, protegendo você de seres inferiores aqui que estão tentando de alguma forma, estão ali à espreita para te atacar, tá? Então, aqui tem uma coisa muito poderosa mesmo, sem sombra de dúvidas. Você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa que tem um magnetismo muito forte para o dinheiro, para conseguir alcançar os seus objetivos, né? Eu acho que você pode ser uma pessoa até mais manual, assim, né? De fazer do que de aprender, de estudar e afins. E aí, isso é uma das coisas que eu ia falar que ia puxar um pouco, que ia ser um pouco puxado. Porque para mim, essa justiça, ela tá indicando que você precisa de coisas, ferramentas, recursos, enfim, reflexões aí que sejam um pouco mais racionais. E essa carta aqui do Bardo, ela vem com a recomendação de 2 livros, que são eles. Eu já vou falar aqui, né? Que eu anotei aqui. Tô aqui com meu caderninho hoje, tá? Porque eu não ia dar conta de lembrar tudo. Então, nós temos o livro tibetano dos mortos e o livro Lamento dos Mortos. Eles provavelmente você vai achar em inglês, eu não sei se tem a tradução, tá? Isso daqui é o nome traduzido. Ficou meio que uma tradução literal, tá? Então, você pode pesquisar aí, como o livro tibetano dos mortos e Lamento dos Mortos, que são do James Hillman e Sono Chandasani. Chandasani? Acho que é isso. Não sei se eu anotei certo, mas enfim. Essa é uma carta que ela vai falar de espaço, de graça, de perdão e de verdade. O que é esse espaço, né? É uma carta que tá falando de um lugar que ele não é nem a vida e nem a morte, que ele não é nem essa vida e nem a outra vida. Então, tem uma conexão muito forte com espíritos, né? Principalmente espíritos que, sei lá, estão vagando por aqui, pela terra e tal, né? Ela veio assim, né? Até meio que em pezinha. Então, eu acho que você talvez já tenha uma conexão, assim, com esse universo, mas que pode estar sendo um pouco negligenciada ou que você não tá lidando de uma maneira muito positiva, tá? Eu acho que esse diabo aqui, ele não tá muito legal, não tá me vindo muito bem. Mas esses espíritos, essa energia cósmica aí, né? Ela tá de alguma forma te dando mensagens, ela tá de alguma forma te protegendo. E eu acho que essa leitura que ela vem muito de alerta, gente. Muito de alerta, porque você estando no momento do louco, com o diabo aqui, você tem muita tendência de cair em algumas falcatruas também, né? De cair em papos de gente charlatona, de cair em negócios que vão te ferrar daqui a algum tempo, né? Então você precisa pensar um pouco mais a longo prazo aqui com a justiça. E aí talvez seja interessante você de fato buscar esses livros. Eu vou tentar deixar uma legendinha com o nome em inglês direitinho, tá? Porque, enfim, eu esqueci de anotar sem ser traduzido. Se você ler, talvez pode ser algo, ler mesmo, né? A prática da leitura, ela pode ser algo muito importante para o seu caminho profissional nesse momento, tá? Então você precisa, assim, a justiça ela pode falar de caminhos profissionais, tipo, advocacia, né? Aí direito, coisas ligadas a leis mesmo, né? Então ser juiz, ser advogado, ser promotor de justiça, ser ter alguma função aí que tenha uma ligação com defender causas, né? Então, também
Acho que aqui também cabe aquela questão da que eu falei no grupo 1 de, sei lá, entrar em contato com alguma ONG aí. E aqui no seu caso, principalmente de causas assim que defendam a igualdade das pessoas, né, de gênero, de social e afins. E aí, no diabo, a gente tem dentro de você uma energia um pouco egoísta, tá? Isso não é um julgamento de valor que eu tô fazendo com você, tá? O que eu tô fazendo aqui é te dando o direcionamento, falando, olha, você está nesse momento e você precisa equilibrar a sua energia. Se tivesse vindo de conselho o diabo e a justiça no outro lugar, eu diria o contrário. Você está muito cabeçudo, cabeçuda aqui, né? Muito na razão, muito na frieza e precisa esquentar um pouco. Só que no seu caso veio ao contrário mesmo. Então, pode ter um certo egoísmo da sua parte, por quê? Porque talvez você esteja preocupado com as suas contas, né, que você tem que pagar, porque você precisa de dinheiro para comprar as coisas que você quer. Só que o louco, né, dificulta um pouco esse processo. E acho que a própria força, ela vem falando que existem os desafios. Existem os desafios e as pessoas desafiadoras também. E aí você precisa se entender com essas energias que vão te ajudar, porque é justamente nelas que você vai receber o acolhimento devido, que você vai receber a orientação adequada, porque pode ser que você tenha coisas aqui que você não tá conseguindo ver ainda, né? O bardo, ele é esse... Ele fala até de alucinação, né? De desorientação. Tem essa coisa, assim, de... Peraí, deixa eu confirmar aqui. É, isso mesmo, ó. Quando ela vem invertida, não foi o caso, né? Mas eu tô sentindo de falar. Ela fala de tormento, deslocamento e alucinação. Por quê? Porque ela não pertence à Terra, ela não pertence ao plano material. Ela pertence a uma coisa cósmica que não, né? Que une ali todas as coisas e tal. Então, até um lugar que, tipo, fica entre uma vida e a outra, né? Fala de reencarnação e tal. Então, pode ser que você tenha... Eu não queria falar isso, mas pode ser que você tenha algum karma relacionado à sua vida profissional. E aí a justiça vem falando, pague os seus karmas, entendeu? E esse pagar os karmas não é que você tem que sofrer, viver em tortura, mas que você precisa, talvez, defender as pessoas que precisam de defesa, cuidar das pessoas que precisam de cuidado, amar as pessoas que ninguém ama, dizer o que as pessoas não têm coragem de dizer, enxergar aquilo que está sendo negligenciado pelo mundo. Ai, gente. Então aqui temos mensagens de espíritos, né? Eu trouxe ali a obsidiana, acho que eu comecei a falar e nem terminei. Porque eu uso ela no altar de Hecate, né? Então eu pedi até licença. A Hecate é uma deusa que tá muito conectada com o mundo dos mortos, com os mortos inquietos, né? Então talvez entrar em contato com essa energia seja interessante para você. Se proteger também das energias negativas que podem estar te rondando. E se proteger da sua energia negativa, né? Não é que você é um crápula, um horror aqui e tal. Não se sinta mal com isso, sabe? Mas às vezes a gente tem uma energia negativa dentro da gente que ela precisa ser de alguma forma transformada, tá? E é isso. Eu tinha até anotado aqui, né? Tomar vantagem dessa energia em vez de sentir medo, né? Porque aí aqui pode ser que às vezes você se sinta, sei lá, meio perseguido, né? Porque são energias ocultas ali. Você às vezes não consegue ver de fato, né? Pode sentir que tem alguém ali na sua nuca soprando umas coisas. E aí a carta vem lembrando que é para você tomar uma vantagem disso, né? Não é para você ficar com medo. Claro que pode não ser evitável, mas eu acho que cultivar aqui uma coisa de culto aos ancestrais, ou até aquela coisa de fazer uma oferenda para um espírito que tá encarecido de atenção também, né? Peraí, deixa eu trocar o fone que tá acabando a bateria. Ih, eu não carreguei. Ai, meu Deus. Eu vou adiantar aqui então, porque meu fone vai desligar e aí eu não sei se ele vai parar. Vamos tirar a última mensagem.
pode ter uma grande coisa de trabalhar com os mortos. E isso de modo profissional mesmo, tá? Ou, como eu falei, né? Se unir a alguma causa ali e, desse modo, fazer justiça pelos mortos. Justiça por pessoas que já foram. Caiu a mesma carta do grupo 2. Qual que é a mensagem pro grupo 3? Eita. Eu vou... Saiu muita carta, gente. Vou ler essas duas aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, 32. Suas atitudes magoaram alguém. Peça desculpas e tome medidas para corrigir seu erro. Preparando o terreno para a regeneração. Pense se não foram suas próprias feridas que o levaram a infligir dor aos outros. Aí temos as perguntas, né? Estou infligindo minhas próprias feridas aos outros? Que passos posso dar em direção à cura? E o 23. Tá, 32 e 23. O cão, lealdade. Você pode estar julgando as pessoas mais próximas de forma severa ou irracional. Embora talvez se sinta indigno de ser tratado com gentileza ou amizade, é muito difícil encarar a vida sozinho. Aceite a companhia e evite atacar quem gosta de você. Nossa. Eu espero que o áudio ainda esteja funcionando, porque eu acabei de... O fone acabou, né, a bateria. Mas eu acho que a carta do diabo, ela vem falando muito disso, né? De você atacar, infligir a sua dor nos outros de alguma forma que... e às vezes você pode estar perdendo a oportunidade de ser ajudado, tá? Principalmente por amigos espirituais, tá? Eu sei que aqui tá falando de amigos terrenos e tudo mais, mas... eu acho que principalmente os espirituais aqui estão dispostos a te proteger, a te ajudar, a te dar consolo, a te dar conforto e a curar as suas feridas, né? Aqui pode ser que você tenha machucado alguém mesmo com as suas atitudes, seja na sua vida profissional, ou seja num relacionamento que acaba atrapalhando sua vida profissional, né? Que acaba influenciando. E... daí, né, pedir perdão pra pessoa, né, reconhecer o seu erro e tal, pode ser um bom passo aí pra você sentir essa cura dentro de você e na sua vida de forma integral. Acho que é isso, grupo 3. Espero que você tenha gostado dessa leitura, apesar dos puxões de orelha. Não esquece de deixar o seu like. Se quiser também comentar, compartilhar alguma coisa, fica à vontade. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchauzinho!